Oi pessoal, fizemos alguns recortes para vocês muito interessantes. Num deles, o ministro Alexandre de Moraes cita o elogio que Trump fez ao sistema eleitoral brasileiro e às urnas eletrônicas. Após ser lembrado por Carmen Lúcia, ele teceu bastantes comentários sobre isso, pisoteou e sapateou em cima do Bolsonaro, que foi agora abandonado também por Trump. Além desse recorte, tem um recorte muito interessante, mais ou menos no meio do vídeo, que Alexandre de Moraes começa a tecer comentários sobre a trama golpista e vem a defender Lula, daquela acusação de que o PT era ligado ao PCC e tudo mais, e ele vem defendendo e mostrando provas contra os incriminadores de Lula. Aí Flávio Dino, que não resiste a dar uma sapateada na ignorância de Bolsonaro e todos os ministros que o cercaram, todos incompetentes, todos mal formados, todas pessoas de baixo nível intelectual, e Flávio Dino tira um sarrinho de Alexandre de Moraes, quando o Alexandre de Moraes lê a íntegra das comunicações desses bolsonaristas. E Alexandre de Moraes fala que, eu estou lendo na íntegra, os erros de português foram eles que cometeram, não eu. E eles ficam tirando um sarro mesmo da ignorância desses bobões que se acham convencidos de que são a solução para o país, e eles tiram um sarro da comunicação deles. E no final do vídeo, quando o Zanin está proclamando a unanimidade do STF para tornar Bolsonaro, os generais e seus ex-ministros réus, Alexandre de Moraes intervém, irritado com a milícia bolsonarista que já está na internet soltando fake news e soltando críticas, e ele mostra que ele está de saco cheio. E o Alexandre de Moraes de saco cheio. Vocês têm que ter medo, viu, bolsonaristas? Tenham medo, porque ele, com sangue nos olhos, sem medo, corajoso, ele vai pisotear, ele vai amassar vocês, ele vai pisar no pescoço de vocês. Então se preparem, porque ele mostrou que está de saco cheio das milícias digitais e vai para cima. Então, este vídeo são recortes muito interessantes para que você, que não é bolsonarista, se divirta, e para que os bolsonaristas rasguem o próprio umbigo. Mas todo esse arcabouço probatório foi produzido a partir de investigação. Nesse caso, aqui inclusive porque houve busca e apreensão em relação a Alexandre Ramagem Rodrigues e como a própria denúncia diz, tinha o hábito ele mesmo de documentar o que fazia. E aqui destaca-se o arquivo, que também, para facilitar, vou colocar no telão, Bom Dia Presidente, o qual está ligado ao @Ramagem Yahoo, criado em 4/3/2020 e alterado em 2021, que relata a criação de um grupo técnico voltado para atacar as urnas eletrônicas, onde a previsão legal da ABIN estabeleceu um grupo técnico para atacar as urnas eletrônicas, e a partir disso subsidiou todos os argumentos, falsos argumentos utilizados pelo então presidente Jair Bolsonaro para atacar as urnas eletrônicas. Quando nós sabemos, aqui nós temos o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que já foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral anteriormente, temos o ministro Luiz Fux, que foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e eu mesmo também já fui presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Não há nada mais confiável do que as urnas eletrônicas. Nunca houve uma comprovação de fraude ou falha das urnas eletrônicas. Aliás, ministro, ontem foi reconhecido nos Estados Unidos o mérito do sistema brasileiro, segundo o noticiário. Exatamente, ministra Carmen, Vossa Excelência se refere bem, o presidente norte-americano, Donald Trump, ele alterou a legislação, o ato executivo, que seria muito equivalente à nossa ordem executiva, que é o equivalente ao nosso decreto autônomo, para melhorar as eleições. E esse link está no site da Casa Branca.
que diz: seção Objetivo e Política. Apesar do pioneirismo do autogoverno, os Estados Unidos agora deixam de aplicar proteções eleitorais básicas e necessárias empregadas por nações modernas e desenvolvidas, bem como aquelas que ainda estão em desenvolvimento. A Índia e o Brasil, por exemplo, estão vinculando a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico, enquanto os Estados Unidos dependem em grande parte da autodeclaração de cidadania. Então, o Brasil citado expressamente como modelo de sucesso pelo presidente norte-americano Donald Trump. Enquanto, e nós vamos chegar lá, enquanto aqui no Brasil houve toda essa preparação para se colocar em dúvida as urnas eletrônicas. E a ABIN, por parte do seu então diretor-geral, participou nisso. Os elementos então de provas colhidos, como coloquei, demonstram que, diversamente do alegado pelo acusado, há convergência daquele arquivo com o conteúdo do print de mensagem consistente em um diálogo entre Alexandre Ramagem e o interlocutor de nome JB01-8, o qual evidenciou ser o presidente Jair Messias Bolsonaro. O arquivo tinha metadados de criação datados de 10/7/2021 e modificados de 27/7/2021, concluindo que foi editado 2 dias antes da live realizada por Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, houve a utilização, inclusive, da BIM para produção falsa de dados sobre urnas eletrônicas, entregue em mensagem ao também denunciado ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, para que utilizasse na live para atentar contra a justiça eleitoral. Onde o então ministro da Justiça, que participava da reunião, diz, ou continua dizendo, porque já vinha falando isso, atentando contra as instituições. Abre aspas: tem muitos aqui que eu não sei nem se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui. Com todo respeito a todos, mas eu queria começar por uma frase que o presidente colocou aqui, que eu acho muito verdadeira. É o exemplo da Bolívia. É o grande exemplo para todos nós. Senhores, todos vão ser, e aí no português escorreito, fala um palavrão em reunião ministerial. Eu quero deixar bem claro isso, porque eu não estou dizendo o quê. Eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente, porque todos vão ser, e aí de novo, o português escorreito. Continua. E fala, porque realmente é ameaçador o que está ocorrendo. Do lado de lá, ameaça e ameaça, ministro, direta de lá para cá, se mete que eu lhe prendo, se mete e caça o seu mandato, questione. Quer dizer, a gente não pode questionar, é o fim do mundo, senhores. Qualquer um aqui tem medo na hora de digitar a senha. Qualquer um, quem digita a senha do banco para transferir R$300 de uma conta para outra, não fica preocupado se essa senha está sendo hackeada? Que te dá um sistema eleitoral, um sistema desse tamanho, um sistema eleitoral, com esse tanto de indício de fraude que se referia. A gente precisa atuar agora. E é isso que eu tenho buscado atender. A Polícia Federal sempre esteve aqui, sempre esteve com outro viés e com outro olhar, sempre foi com um viés colaborativo. E esses cuidados têm 6, 7 anos. E continua na sua fala na reunião ministerial. Eu quero encurtar. É claro que da nossa parte nós não vamos botar a arma na cabeça dos caras e falar, coloque aí, mas a gente vai fazendo. O outro lado joga muito pesado, senhores. Eu acho que tem que ter consciência disso. Mas estamos aí, presidente, desentranhando a velha relação. Desentranhando a velha relação do PT com o PCC. A velha relação do PT com o PCC. Isso está vindo aí através de depoimentos que estão muito guardados. A ministra Carmen se recorda que a partir dessa reunião houve uma explosão de fake news, atrelando o então candidato, hoje presidente da República, ao PCC, e houve representação no Tribunal Superior Eleitoral. O professor Paulo Gonelli, o vice-procurador-geral eleitoral, também se recorda, e foi determinada a retirada por unanimidade dos 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral. E continua, essa é uma questão de urnas, inquérito, nós montamos um grupo lá, montou um grupo de policiais federais. A gente vai atuar de uma forma mais incisiva, já estamos atuando. Mas eu acho que é importante cada um entender o momento dessas colocações. A gente realmente deve mostrar a nossa preocupação com o que está acontecendo no Brasil, com o futuro do Brasil. Esses depoimentos, na verdade, essa fala na reunião, com os outros indícios apontados pela Procuradoria-Geral, inclusive a live, mostram o exercício do cargo de ministro da Justiça para atuar claramente
contra as instituições, em especial contra a justiça eleitoral e contra o livre exercício do que é cláusula pétrea no Brasil, previsto no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2º, voto direto, secreto, o voto direto, secreto, universal e periódico. A Procuradoria também narrou a participação delitiva do acusado. Isso também foi gravíssimo na interferência ilícita nas forças de segurança pública nas eleições de 2022, demonstrando indícios razoáveis que Anderson Gustavo Torres teve papel central na concretização do plano, com o objetivo da realização de um policiamento direcionado no segundo turno das eleições por parte da Polícia Rodoviária Federal, que está dentro da estrutura hierarquicamente subordinada ao ministro da Justiça. Houve um aumento substancial de reuniões e pedidos entre a acusada, também denunciada em outro núcleo, Marília Ferreira Alencar, e Anderson Gustavo Torres. Marília Ferreira Alencar enviou mensagem em 13/10/2022, num grupo, entre aspas, em off, afirmando que o ex-ministro da Justiça, Anderson Gustavo Torres, tinha pressa nessa atuação houve um mapeamento por parte do Ministério da Justiça, um mapeamento de cidades, municípios, onde o então candidato da oposição ao presidente Jair Bolsonaro, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, tinha tido mais votos no primeiro turno. Então foi feito um mapeamento e aí tinha pressa na atuação para a Polícia Rodoviária Federal exercer esse controle. Isso todos se recordam também. A ministra Carmen estava comigo no Tribunal Superior Eleitoral, o professor Paulo Gonet também, no dia do segundo turno, onde foi necessária uma intervenção direta do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com ameaça de prisão em flagrante do então diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, se não cessasse imediatamente essa operação que estava impedindo os eleitores de terem acesso às urnas. Ainda o tenente brigadeiro Batista Júnior corroborou a participação central de Anderson Gustavo Torres com o intuito de executar o plano golpista da organização criminosa. No seu depoimento, o ex-comandante da Força Aérea Brasileira disse que Anderson Torres procurava pontuar aspectos jurídicos que dariam suporte às medidas de exceção. Que o papel do ministro Anderson Torres na feita da reunião foi de assessorar então o presidente em relação às medidas jurídicas que poderia adotar no cenário discutido. Verifica-se, portanto, que há aqui indícios razoáveis de autoria para o recebimento e justa causa total para o recebimento da denúncia. Da mesma forma, em relação a Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Só para esclarecer, primeiro, os erros de português são das pessoas que falaram as mensagens, nem meus, nem do professor Paulo Gonet. Isso me tranquiliza. Eu gostaria primeiro de registrar que hoje o ministro Alexandre de Moraes trouxe aqui e exibiu documentos e vídeos que mostram fatos extremamente graves e que, em tese, podem configurar os crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E ainda dano qualificado e dano a bens protegidos por lei. Então, em tese, estamos aqui diante de fatos devidamente demonstrados e aptos a configurar, em tese, os crimes que foram narrados pela Procuradoria-Geral da República na denúncia apresentada. No meu voto, eu trago também... Permite? Pois não. Eu sei porque Vossa Excelência disse isso, já tem gente dizendo que isso não está nos autos. Da mesma forma que eu poderia, no meu voto, descrever isso por escrito, poderia colocar áudio ou poderia colocar vídeo, porque tanto o Código de Processo Penal quanto o Código de Processo Civil permitem fatos notórios e públicos que o juiz utilize. Todos esses fatos são públicos e notórios. Então, presidente, é de uma falta de seriedade, às vezes, essa milícia digital que já começou de novo. Ontem começou no julgamento e hoje de novo. Então, até agradeço a Vossa Excelência ter dito, para já permitir que eu diga isso. Eu sei que pessoas sérias e profissionais sérios vão ignorar isso porque já leram o código. Obrigado, ministro Alexandre. Então, de fato, quer dizer, todos esses documentos e esse material amparou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, assim como diversos outros documentos que eu estou também aqui enumerando no meu voto. Não vou fazer a leitura, porque o ministro Alexandre também fez referência ao longo do seu voto a inúmeros outros documentos, depoimentos, mídias, celulares, relatórios de análise e informação da Polícia Judiciária, relatório de investigação policial. Então, há sim uma série de elementos aqui a amparar a denúncia que estamos aqui a analisar.
Como eu disse ontem, longe de ser uma denúncia amparada exclusivamente em uma delação premiada, o que se tem aqui são diversos documentos, vídeos, dispositivos, enfim, diversos materiais que dão amparo àquilo que foi apresentado pela acusação. Também o ministro Alexandre de Moraes fez uma descrição detalhada da prova indiciária em relação, melhor dizendo, os denunciados. Se essa prova indiciária vai se confirmar ou não, é o que terá que ser feito e observado ao longo da instrução criminal. Eu acho importante também registrar, eminentes ministros, que o Código Penal prevê o instituto do concurso de pessoas. Então, o artigo 29 diz: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a eles combinadas. Então, o que significa isso? Que não necessariamente o acusado tem que ter estado no dia 8 de janeiro, mas se ele concorreu de alguma forma para que esse evento tivesse ocorrido, ele responde nos termos da lei. Então, que está expresso no Código Penal. Então, ao meu ver, não adianta dizer que a pessoa não estava no dia 8 de janeiro se ela participou de uma série de atos que culminaram nesse evento que, em tese, é compatível com os delitos descritos pela Procuradoria-Geral da República na denúncia. Ministro Dani, porque se não fosse assim, não existiria mandante de homicídio, né? Exatamente, exatamente. Ele apenas o autor material, né? Exatamente. Então, existem inúmeros documentos que mostram, em tese, a participação dos denunciados em atos que podem ter culminado no dia 8 de janeiro. Se esses documentos, se esses depoimentos são verdadeiros ou não, é o que se vai discutir ao longo da instrução. Mas, neste momento, eu também considero que há materialidade e indício de autoria a ensejar o recebimento integral da denúncia, tal como exposto pelo voto do eminente relator. E por isso eu estou acompanhando na íntegra Sua Excelência, farei a juntada de voto que é também integralmente convergente com o voto do eminente relator. Assim sendo, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, nos termos do voto do relator. Antes de encerrar, gostaria de agradecer a todos os servidores e colaboradores envolvidos na organização destas últimas sessões. Deixo de nominar individualmente, mas esse trabalho permitiu que tivéssemos aqui sessões tranquilas, para que pudéssemos efetivamente apreciar este caso e proferir os nossos votos, ouvir as sustentações orais e todas as considerações que foram trazidas. Então, com essas considerações, declaro encerrada a sessão. Desejo boa tarde a todos.